E aí, fãs de terror, preparem-se para uma história de arrepiar, vinda das profundezas de São Paulo. Numa cidadezinha pacata, quase esquecida no mapa, existe uma igreja antiga, construída lá no século XIX. Não é uma igreja qualquer. Tem vitrais coloridos e um sino enorme que antigamente ecoava por toda a região. Durante anos, foi o coração pulsante da comunidade. Mas, com o tempo, os fiéis foram diminuindo e a igreja acabou abandonada. O padre faleceu de velhice e a igreja só abria para raras cerimônias. Mas é aqui que a coisa fica sinistra. Coisas estranhas começaram a acontecer no local. Moradores diziam ouvir o sino tocar sozinho no meio da madrugada. Alguns até juravam sentir cheiro de incenso e ouvir sussurros ao passar por lá à noite. E o boato mais assustador? Um padre ainda ouvia confissões muito tempo depois de sua morte. Conheçam o Eduardo, um jovem segurança que trabalhava ali perto. Eduardo era cético, ria das histórias de assombração, mas não podia negar um certo frio na espinha sempre que olhava para a igreja abandonada durante seus plantões noturnos. Numa sexta-feira, logo depois da meia-noite, a curiosidade falou mais alto. Armado com uma lanterna, ele se aproximou da igreja e empurrou a pesada porta. Para sua surpresa, ela se abriu facilmente. Lá dentro, tudo como se esperava. Bancos empoeirados, velas derretidas no altar e aquele cheiro de mofo de lugar abandonado. Mas tinha algo mais. Uma atmosfera pesada, como se olhos invisíveis o observassem. Foi então que ele notou uma luz bruxuleante vindo do antigo confessionário, lá no fundo. O coração disparou enquanto ele caminhava lentamente em direção à luz. Ao se aproximar, ouviu uma voz baixa e cansada vinda de dentro. Quais são os seus pecados, meu filho? Paralisado, a mente de Eduardo tentava encontrar uma explicação lógica. Não havia ninguém ali. Reunindo coragem, ele puxou a cortina e apontou a lanterna para dentro. O confessionário estava vazio, mas o cheiro de incenso era forte, e havia marcas recentes no assento, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Eduardo saiu correndo da igreja e jurou nunca mais voltar. A história dele fez com que outros moradores se manifestassem. Seu Anselmo, um senhor de idade, contou que anos antes da igreja fechar, um padre devoto chamado Padre Augusto servia ali. Ele era conhecido por ouvir confissões até tarde da noite, sempre pronto para oferecer conforto e conselhos. A parte arrepiante? O Padre Augusto morreu dentro daquele mesmo confessionário, segurando um terço, após sofrer um infarto enquanto ouvia a confissão de um homem. Quando o encontraram na manhã seguinte, a vela ao lado dele ainda estava acesa. Até hoje, quem se atreve a entrar sozinho na igreja à noite diz ouvir a voz dele vindo das sombras. Quais são os seus pecados, meu filho? E aqueles que respondem, nunca mais são os mesmos.